Primeiramente, boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente retorna nesta casa, agradecendo o convite novamente feito pelo João, pelo Dioura. Nós estamos aqui na condição não de palestrante, mas de mero orador e principalmente de aprendiz do Espiritismo, igualmente a todos que aqui estão. Como a gente tem por costume dizer, nada é o acaso. E a lição trazida do Evangelho, alguns minutos antes, é a mesma em que nós vamos discorrer a partir de agora. Então, nada mais é um preâmbulo daquilo que nós havíamos preparados e vamos agora trocar um pouquinho de ideia. Jesus, em uma das suas pregações, ele profetizou: os homens possivelmente pensam que eu vim até a terra para trazer a paz, mas estão enganados, porque em verdade eu vim trazer divisões, espada, guerra e fogo. Nós que estamos acostumados a ouvir repetidamente as lições que o Cristo pregou, soa meio estranho ele proferir que não veio trazer a paz. Partindo dele, isso tudo parece meio paradoxal, parece contraditório. Mas será realmente que Jesus é contraditório naquilo que ele proclama? Se Jesus, em algum momento, fez alguma pregação em vão? Com toda certeza, isso não ocorreu. E aqui também, o que por ele dito, não foi certamente o que literalmente a gente possa entender. Então, para nós estudarmos o que ele profetizou, temos que pegar, fazer uma separação de todos os elementos contidos nessa frase e a época em que foi dita. O que significa paz? Em verdade, é um estado de espírito em que expressa tranquilidade, em que expressa ausência de perturbação. Aquela época, a paz que diziam os homens nada mais era do que a tranquilidade eterna, do que a morte. Outro elemento da frase, que é o fogo, esse era um elemento cabalístico, que ainda é um elemental trazido na natureza, que tem por significado o fogo interno, a luz interior de cada um. A espada também, aquela época, era outro elemento cabalístico, que ela tinha por significado trazer a morte e, por consequência, uma nova vida após o desfecho da morte. E ela ainda, com dois lados cortantes, traz a significância do mundo material e do mundo espiritual. E por fim, nós temos a guerra. A guerra nada mais é do que a arte de dominar o inimigo, ou mais ainda, de combatê-lo. Se nós fizermos a junção de todos esses elementos, começamos a entender
o que realmente o Cristo quis, naquele momento, trazer às pessoas da época. Quando das suas preganças ou pregações, ele realmente veio até nós para que começássemos a guerrear. Mas qual guerra? Será que a guerra dos homens? Aquela guerra entre um povo e outro? Uma tribo e outra? Não. De forma alguma. A verdadeira guerra que o Cristo vem aqui sacudir-nos e mostrar que temos que acordar é a guerra interna. Essa é a verdadeira guerra que temos que enfrentar todos os dias. Porque se assim não fosse, a paz também que era pregada não existe. Porque se a paz era um estado de morte, como é que nós conseguiríamos viver? Os homens daquela época eram totalmente politeístas. Acreditavam em vários deuses, acreditavam que o homem não era por si só suficiente. E veio o Cristo há mais de 2000 anos, em sua simplicidade, mostrar-nos, através dos exemplos por ele pregados, que havia que ter uma mudança. E essa mudança é a tão falada guerra que ele prega em sua frase. Ele pregou: meus irmãos, saiam dos seus estados confortáveis que se encontram, porque isso não vos levará a nada. Vós jamais conseguirão alcançar o progresso, jamais serão homens melhores se continuarem do jeito que estão. E que jeito que era a forma para que isso ocorresse? Através do fogo, que brilhasse a vossa luz interna, e mais, outro elemento que ele cita, a espada. Começássemos a deixar para trás o mundo eminentemente material, porque temos um mundo diferente e muito melhor e o verdadeiro que devemos habitar, que é o reino de Deus. Então, os significados dos elementos que ele coloca na frase se enquadram perfeitamente. E nós, como devemos observar essas palavras do Cristo? Deixá-las a esmo e não tomá-las por exemplo? Leve engano quem comete, quem pensa que essas frases e essas pregações que o Cristo nos mostrava estão em desusos. Pelo contrário, elas são odiernas, elas são atualíssimas. Será que nós, estudantes do Espiritismo, frequentemente não nos encontramos em guerra? Será que o mundo em que habitamos, ele não está em guerra? Ah, mas como assim? Hoje, o que nós mais vemos são pessoas procurando psiquiatras, procurando psicólogos, procurando remédios para aliviar as suas dores da alma, porque se encontram totalmente desequilibradas consigo mesmo.
E o Cristo, em nenhum momento, nos deixou de lado. Quando Ele veio e também nos disse: vós ainda não conheceis tudo, e nem condições para isso tem, mas eu os levarei o Consolador prometido. E qual o Consolador prometido? A doutrina espírita. E nós espíritas? Será que nós não estamos em guerra? O que nós mais vemos nas casas espíritas são pessoas nos procurando em busca de paz. Eles chegam até nós e nos perguntam e nos indagam: como faço para alcançar a verdadeira paz? Eu ando completamente atordoado, e assim sucessivamente. E nós, dirigentes espíritas, fazemos o que para esses irmãos? Normalmente, dizemos palavras bonitas, e para eles irem atrás de paz. Só que nós estamos errados. O que nós temos que falar para esses irmãos e aconselhá-los é que eles têm que procurar a guerra, procurar se conhecer, procurar sair da zona de conforto em que se encontram e ir batalhar internamente aquilo que realmente necessitam para novamente se transformarem em um homem novo. Essa guerra que Jesus sempre proclamou nada mais é do que a predita reforma íntima. Todos nós aqui falamos em reforma íntima, dizemos-las, mas será que realmente nós damos o receituário para que todos a procurem? Porque só há uma maneira de se realizar essa reforma íntima: é começar a guerrear internamente, alcançar os seus inimigos. E quais são os inimigos daquele que está na batalha? Nós sempre achamos que são os outros. Nós sempre transferimos as nossas responsabilidades aos terceiros. Mas os verdadeiros inimigos do homem não são pessoas e também não são espíritos. Os nossos verdadeiros inimigos são as nossas falhas morais, são as nossas imperfeições internas. Quantos de nós não conseguem fazer um autoexame e ver que é orgulhosa, que é invejosa, que tem um orgulho exacerbado? Esses são os verdadeiros inimigos que nós, primeiramente, temos que detectar, e passado isso, combatê-lo. O resultado não será outro, meus irmãos. Será o nascimento de um novo homem nessa guerra interna. E por conseguinte, uma vida nova. E para não parar dúvidas a respeito disso, como tudo temos que fazer na vida, é pegar os exemplos de Jesus.
Quando Jesus aqui veio na terra, ao mais ou menos os seus 33 anos, 30, que ele começou as suas pregações, ele sempre disse: não vim aqui para ensinar ou curar os sãos, eu quero os doentes, estrupiados. E ele tinha total razão, porque quem não está doente e é perfeito, não estaria aqui. Os doentes e estropiados é cada um de nós. Só que na época, quem ouvia Jesus ou amava ou odiava. Porque se ele é moderno até hoje, imaginemos a revolução que ele causou na época. Imaginemos o que as suas palavras tiveram como efeito. Até hoje, elas produzem todo esse resultado. Até hoje nós somos seguidores de toda a doutrina por ele ensinada. Agora vocês questionam: será que ele estava certo ou ele estava errado? Porque nós não estamos aqui simplesmente para concordar com tudo que foi dito, mas para questionar. O livro dos Espíritos, o Evangelho e todas as outras obras essenciais codificadas por Kardec, em verdade, nos traz uma coletânea de ensinanças que, se realmente seguirmos, deixaremos um dia de ser os doentes e estropiados. E isso não é difícil, meus irmãos. Porque, segundo o livro dos Espíritos, o único objetivo do homem na Terra é ser feliz. Não fala mais em nenhum, ele fala tão simplesmente em felicidade. E ser feliz é difícil? Eu digo que não é difícil, como é uma obrigação do homem. Porque a infelicidade é faculdade, a felicidade é obrigação. Nós buscamos todos os dias sermos felizes ou não. Nós escolhemos ter a felicidade ou não em nossas vidas. E essa felicidade é uma lei natural, como todas as demais pregadas por Cristo, como a lei de amor, justiça e caridade, lei de igualdade, e assim sucessivamente. E a felicidade ou infelicidade só bate às nossas portas se nós seguimos a lei que rege o universo ou se nós a transgredimos. Só que é muito difícil essa tal felicidade. Por quê? Porque nós a procuramos em tudo aquilo que nós
não conseguimos encontrar. Os homens têm um grave defeito de querer localizar geograficamente tudo aquilo que ele quer encontrar. As maiores batalhas que nós vemos, que ainda persiste por anos a fio, é a dos homens, procurando sempre, em nome de Deus, o seu reino. É a guerra santa que a gente vê, é a guerra de igrejas, é a guerra de religiões. Sabemos nós que jamais elas acabarão, nunca terão fim, exatamente porque nunca irão encontrar o verdadeiro reino de Deus. Porque o verdadeiro reino de Deus está dentro de cada um. E esse reino, como toda a construção em que nós realizamos, ela depende individualmente de cada projeto, de cada alicerce. Se nós contratamos pessoas boas para cuidar da nossa obra, se nós a tratamos como ela realmente merece, e esse reino se fortifica, se estrutura nas bases sólidas daquilo que Jesus pregou: amor e caridade. É chegado o momento, meus irmãos. Não estejamos preparados para alcançar a paz antes da guerra. E que essa guerra conquiste dentro de cada um o reino de Deus. Porque o momento é de transição planetária, em que o mundo passa de provas e expiações à regeneração. E nós temos o livre-arbítrio de escolhermos se nós iremos progredir ou se nós estacionaremos e continuaremos simples e ignorantes. Jesus, nessa pequena lição que nos trouxe, nos mostrou que o caminho é sairmos da nossa zona de conforto e batalharmos em busca daquilo que realmente é importante. E como toda a existência é uma oportunidade que temos para nos conhecermos e nos melhorarmos, que não a perdemos. Que aproveitemos cada minuto que aqui estamos para sermos melhores, mas principalmente para trazer um sem número de pessoas
diante dessa energia maravilhosa que nós podemos despender e os tornarmos melhores também. Que nós façamos a nossa parte, que nós, ao invés de simplesmente nos dizermos espíritas, façamos o nosso papel de verdadeiro espírita, pois no momento da nossa partida seremos julgados cada um conforme a nossa obra, e que a nossa obra seja edificante, seja marcada por coisas boas, que nós estejamos preparados para cada dia, na qualidade de espíritas, quando alguém bater na nossa porta, não de darmos o peixe, mas darmos a vara, para que cada um daqueles que nos procuram encontre o vosso caminho. Que cada um deixe acender o fogo interno e se faça brilhar. Porque, como dito, todos nós somos deuses. Farão aquilo que Jesus fez e muito mais. E isso só depende de nós. Que assim seja.